Mais ou A menos. gente, o White Zombie é de 1933. E o Exorcista? O Exorcista é de 73. Tá. Então 70, 73, 74 a gente vai ter a profecia. Com o Que aí Damien, a né? profecia é o filho do demônio, que é... Não vi nada disso, Ele graças é a o Deus. filho do diabo, que ele é o Também fez filho sucesso. Muito. do muito. embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra. E aí ele vai ser o próprio Tipo anticristo. é? E tanto aí que a o nome dele é década de Damien, 70 pra ficar foi parecido com Damien. Demon. Ah, Demon. Então também tem. Esse nome Mas ficou super famoso. Por quê? Porque na década de 60 o Anton LaVey fundou a igreja de Satã e ela ficou super famosona. E o que acontece? Esse com essa acho igreja o Anton LaVey aí, que acho o Anton LaVey que ele é uma imagem legal de ver. O Anton LaVey é uma figurona. O cara era o quê? Ele era tocador de piano, o cara era pianista na vida dele normal. E aí ele percebeu que ele tocava de noite, na sexta e no sábado num puteiro. E no domingo de manhã na igreja. E ele começou a perceber que as pessoas que iam nos lugares eram as mesmas mesmas. Ah, falou, eu te conheço. E o maluco ficou pé da vida. E Com diz essa a lenda que hipocrisia. um belo dia que ele levantou no meio da igreja e ele soltou e foi apontando os nomes, falando que isso era uma hipocrisia, que era Pô, tipo o Preacher. O Preacher pegou daí. Pegou daí esse pegou negócio. Pegou daí, referências ocultistas do Quem esse Preacher. cara? Esse é o Anton LaVey. Nossa, E mano. aí ele montou uma religião que era baseada em tirar sarro da hipocrisia cristã. Uma paródia. Era uma paródia. Então o satanismo real do Não Anton era LaVey, sério, então? A sério? não era sério, cara. Era uma chacota com a igreja. Eles eram meio que ateus. Sei. E aí eles faziam essa paródia de tipo, você tem que fingir que você... E aí o satanismo era embarque nos pecados. Então come quanto você quiser, trepe com quem você quiser, faça o que você quiser e pare de ficar com medo. E aí pegou essa contracultura. Faça tudo o que tu queres, Faz o pois que, é que tudo. você quer, pega um Já pouquinho do Crowley. Olha lá, essa é a figura. Tanto que Aí foi... você vê que tem uma coisa Ele meio se levava a teatral, sério, né? ele tocava em circo, então ele tinha todo o teatral, né? conhecimento do teatral. Então ele fazia isso aí, fazia o altar com uma mulher pelada no altar. E aí ele pegava tudo que era de relatos medievais e ele fazia de propósito, mas ele nunca se levou a sério. Tanto que eu assisti recentemente uma entrevista com a filha dele, que ela deu uma entrevista pro Peter Jordan, aquele psicólogo famosão. E ele falou que o cara estragou a cabeça dela, porque enquanto todos os adultos estavam levando aquilo como uma chacota, ela era uma criança e ela levava o satanismo a sério. E aí ela cresceu Pelo menos o dele, toda né? pancada O na dele, né? cabeça. Peterson, o... O Jordan Peterson, o Jordan Peterson. famosão. É que você falou Peter Jordan. Não, Peter Jordan. Não, Jordan Peter Jordan é o nerd. O inverso, é o psicólogo. E essa parte ele ficou super famoso. E aí tinha o diabo, tem uma igreja, a igreja do diabo, sai na Time, sai em tudo que é Dessa revista. época que Creep Show, aquelas coisas, aqueles Creep Show programas é de... mais antigo, é das pulps dos anos 50. Vem dos monstros da Hammer, dos monstros da Universal. Da Universal, Que a Universal fez o primeiro Marvel Cinematic Universe. É um universo compartilhado. Porque... E ela tá retomando isso agora, né? Esse é o Peter... esse é o Peter Jordan. Esse é o Peter Jordan. Jordan Peter. Jordan Peterson, a gente de novo confundindo. O universo compartilhado tinha, porque você tem filme que é o Drácula, depois o lobisomem, aí Drácula versus o lobisomem, Frankenstein versus o Drácula, Você pega o... Frankenstein versus o Drácula versus o lobisomem. Exato, você pega o parque novo da Universal lá, o Epic, eles fizeram uma área do parque que é só dos monstros, pra juntar os monstros. Então, eles tentaram refazer esse projeto agora, né? Não rolou, né? Não rolou. Tom Cruise lá com a múmia, não deu muito certo. Mas eles ainda não desistiram dessa ideia. Eles estão querendo criar um universo que seja ali uma junção de King Kong com Godzilla, com vampiro, com Frankenstein. Nossa. Eles querem juntar tudo na mesma coisa e ver o que sai. Daquela época. Que era os clássicos do terror, né? O Drácula é um clássico, mas ele foi escrito por um ocultista. Ah, é? Então o arquétipo do vampiro do Drácula, ele é pra ser como se fosse um encosto. Porque imagina que um médium que tá enxergando um fantasma. Sei. E aí esse fantasma vai sugar o Léo. Então ele tem que chegar e sugar pelo pescoço. Então o médium olhando assim, ele ia ver alguma coisa aqui grudado no nele. pescoço. E se ele olhasse no espelho, só ia ter o Léo, não ia ter ninguém no espelho. Putz. Então, quando eles escrevem né? o Drácula, o sol dissolve. O sol que dissolve esse tipo de forma. O alho, que é uma planta que você usa normalmente para fazer banimento no meio cultista. Eles colocam todos o escritor do Drácula. Né? É o Bram Stoker. Ele foi da Golden Dawn. Então ele escreveu. Golden Dawn, que era? Golden Dawn era uma ordem secreta que lidava com magia de verdade. Séria. Foi fundada ali no fim do século XIX.
Durou algum tempo, porque o Aleister Crowley publicou os rituais dela num jornal e acabou ficando público. Mas muitos ocultistas famosos que saíram de lá acabaram fundando outras coisas. Então você tem John Fortune, você tem o próprio Bram Stoker fez parte da ordem, você tem poetas como Yeats também fez parte. A John Fortune faz um livro que chama As Aventuras do Dr. Traveler. Que depois, mais tarde, o Alan Moore pega e faz o John Constantine, baseado nesse cara. E ele era praticamente o Constantine. E, cara, e tem umas coisas muito loucas quando você pega a literatura, além do Bram Stoker. Tinha um escritor, Rosa Cruz, do século XVIII. Ele escreveu um livro que era sobre a energia vril. E era um livro Rosa Cruz, que a ideia desse livro era... Você tinha ali pessoas que estavam buscando... uma evolução espiritual, mas você tinha um povo que vivia numa caverna, que dominava uma energia do mal, e que essa energia poderia destruir a humanidade, que eles tinham um formato de répteis. E aí, cara, esse livro, ele estourou na época, ele virou um best-seller. Com o tempo, teve uma galerinha ali na década de 30, num partido lá da Alemanha, que começou a ler esse livro e eles começaram a acreditar que aquilo era possível. Então a gente tem ali os registros de expedições de 33 em diante, com o do Himmler, desses caras lá do partido lá do bigodinho da Áustria. E aí esses caras foram atrás dessas coisas porque o Hitler acreditava que isso era de verdade. Nas relíquias, né? Teve uma busca absurda. Absurda. E essa energia... Santo Graal, a lança de Longinos, a Arca da Aliança. Cara, ele mandou os caras pra Antártida, ele mandou os caras pro Tibete. E aí lá no Tibete ele queria procurar esse negócio. Então assim, um livro que se tornou popular de literatura, então a gente tá falando do século XVIII, em 1700 e tralalá. Quase 200 anos depois, a galera leu, acreditou naquilo. Acha que é de verdade. Achou que era de verdade, que essa energia vril. Tanto é que esse negócio de reptiliano, que a gente ouve falar hoje, isso vem tudo daí. Só que isso foi ganhando outros contornos, né? A mitologia foi crescendo. E aí foi... Tipo Lovecraft. Que a gente tem o Cthulhu, a gente tem... Então, essas coisas, quando elas caem às vezes na massa, elas se popularizam demais e caem na massa, elas acabam virando parte da mitologia daquele tempo. E aí ela vai ganhando também camadas, vai ganhando aspectos. Então, quando você falou de reptilianos, você vê muita gente falar, os reptilianos, eles são os Illuminati, eles querem dominar o mundo. Isso é a junção de um monte de teoria da conspiração, tudo junto ali, né? E sai de um livro. Quer ver outros mais dois, que são clássicos, que são, acho que é legal de explicar. Um é o Lovecraft, o próprio, que ele é um cara que escreve começo do século, e ele escreve do Cthulhu. E aí você tem Rasturo, Necronomicon. E aí outros autores começaram a escrever do Necronomicon. E hoje as pessoas acreditam que existe um Necronomicon de verdade. Sendo que nunca existiu. E aí você tem livro em cima de livro, o cara estoura loucamente. Esse não é o livro dos mortos. Não, então ele é baseado vagamente no livro dos mortos. Só que aí ele mistura um deus polvo que mora no mar. Então não é o Bob Esponja, é o Cthulhu. Mas aí vai acrescentando. E aí a coisa fica tão gigantesca que elas saem, os Old Ones, os Ancient Ones. Os deuses quitônicos. E aí são os demônios tão maiores que nem os diabos têm medo. Mas isso ele criou do nada ou ele se baseou em alguma coisa? Não, ele pega mitos polinésios. Exato. Tales of Horror. Ele vai se basear em literaturas mais antigas do que a dele, né? Vai se inspirar em coisas até esotéricas. Vai pegar mitos, como, por exemplo, livros dos mortos ou mitos polinésios, e ele vai juntar isso numa ideia de que existiam deuses. Não sei se é contemporâneo, foi antes dele. Escreveu o Rei Amarelo, né? O Rei Amarelo junto dele, é da equipe dele lá. Como chamava o lugar lá? Rastura, Cidade Amarela. Carcoça. Que até o True Detective na primeira temporada explorou super essa ideia. Aquela temporada é fantástica. Mas você vê que tem uma baita de uma influência também ali esotérica, né? Pois é. E aí não é de uma hora pra outra. Tipo, é muita gente escrevendo muitos livros que são muito famosos. E aí vai juntando. Aí o cara que chega a isso, quando chega no público final, o cara já escutou que um cara que falou, que um cara que falou do outro, que falou do outro livro. Então tem que ser verdade. Outro que eu gosto muito, por exemplo, é o Liber-Oz, que aí depois virou o Mágico de Oz, que é baseado numa obra ocultista. Peraí. Aí essa eu não sabia. Me conta essa história aí. O Mágico de Oz é baseado são 40 livros. E o Reino de Oz era como se fosse Nárnia, só que nos Estados Unidos. Então ele é todo dessa época, é 1904 que ele escreve. Então enquanto o Crowley fez o Liber-Oz, eles estavam procurando. O Franz Baum, ele era da Teosofia.
Sei. E aí ele escreve, tanto que é o seguinte, é toda uma jornada iniciática, pega aqui pela cabala mesmo. Então você sai do Kansas, que é Malkuth, e aí você tem que chegar, tem a estrada dos tijolos amarelos, que vai chegar até a cidade de Esmeralda, que é o chakra cardíaco. E aí, nessa jornada, você vai passar por Yesod, Netzai e Hod. Porque você tá E aqui, aí, que o são o você espantalho, o leão. Peraí, então põe a árvore da fica mais vida é fácil. baseada na árvore da vida? Olha aqui, ó. Você vê, o Kansas tá aqui embaixo, aí a Dorothy chega. O que é Kansas na árvore Kansas da é o vida? mundo profano. É o reino, é Malhut, que fora do significa templo de reino. Salomão. E aqui seria... Aqui é Deus. Tá. Então qual é o caminho que passa? Ele vai entrar e vai tentar chegar em Oz, que é o centro, que é o coração, é o chakra cardíaco. Tá. E aí, conforme ele vai passar, aqui você vai ter a intuição, a inteligência e a emoção. Tanto que você vai pegar o que não tem cérebro, o que não tem coragem e o que não tem coração. Não é isso? O espantalho não Então, tem cérebro, o leão não tem coragem, né? E o homem de lata quer ter um coração. Quer ter um coração. E aí ele vai recolhendo esses pedaços e vem até aqui. E aí nos outros livros eles vão descrevendo. Então tem os Mantikins, tem as fadas. E a bruxa... A bruxa má faz parte aqui do abismo. Ela é o equivalente da Branca de Neve, que tem a bruxa má também. Seria aquela contraparte do herói, né? Seria a sombra, aquele vilão. A Branca de Neve também, ela é a alquimia. Porque ela tem as 3 cores da alquimia. Ela é o preto do nigredo, o branco do albedo, o vermelho do rubedo. E aí os 7 anões e os 7 pecados capitais a serem trabalhados. Então a preguiça é o soneca. Coloca primeiro a Branca de Neve e a roupa dela aí. Põe os anões da Disney. Não vai Pelo amor de Deus, não o filme, que é um lixo. Aquele de 34 lá. O desenho. O desenho. E esse novo colocaram a Branca de Neve mais feia que a rainha, que a né? rainha. Mas você sabe que tem a ideia, não sei se você pegou todos os filmes que tem de Branca de Neve, a rainha sempre é mais bonita do que a atriz que faz a Branca de Neve. Sério? Mas é de propósito. Por quê? Porque a ideia que eles querem passar na questão alquímica é que essa beleza, ela não é a beleza Exterior. estética. Ela é a beleza de quem passou pelo processo alquímico e se transformou em alguém melhor. Tanto é que eles usam nem a palavra beauty, né, em inglês, eles usam fair. Que é uma palavra Justa. que é uma beleza mais justa, uma beleza mais... beleza das fairies. Das fairies. Entendi. Então a Branca de Neve, como o Marcelo falou, era um processo alquímico e ela vai passando por todos os 7 planetas ou os 7 pecados capitais. Ou das cores da roupa dela, é isso? O que tem a ver? As cores dela, ela tem a pele branca, que é o albedo, o cabelo negro, que é o nigredo, e os lábios vermelhos, que é o rubedo, que são as 3 fases da alquimia. E os 7 anões são 7 anões são 7 planetas. Então você vai ter lá os 2 gordinhos, é Júpiter e o Sol, aí o zangado é Marte, aí você vai ter o Mercúrio, você vai ter o que não fala nada, que é Vênus, não, tem o dengoso, é Vênus, e aí você tem uma correspondência direta de cada planeta. Que é a Lua, que é o soneca. Então você tem a preguiça, você tem a... Você tem a ira, a luxúria, você tem todos eles ali colocados de alguma... Claro que é de uma forma infantil, caricata, porque de alguma forma você está ensinando ali uma ideia alquímica para as crianças. E as crianças, como bebem muito dessa fonte lúdica, então elas conseguem perceber que aqueles anõezinhos, eles são legais. Mas eles têm um defeitinho ali que eles precisam melhorar. Eles vão no interior da Terra para pegar as joias que estão escondidas do interior da Terra, que é o vitriol. Acha um vitriol, tá aí pra gente. O vitriol, o que seria? É vitriol. Visita o interior da Terra e lapidando se encontrará as pedras preciosas. Ou a sua verdade. A sua verdade. Que significa que você tem que ir para dentro de si, né? Então o Jung falava, vai, examina a sombra, entra na sombra e aí de lá dentro você consegue se lapidar. Olha aí a ideia do esse vitriol. É o vitriol com 7 planetas ali em cima, tá vendo? Cada um numa cor. Mas o que é vitriol? O vitriol, ele é o elixir da longa vida, que aparece no Harry Potter. Ele é um acrônimo. Cada letra representa uma daquelas palavras que a gente tá vendo ali, tá vendo? Visita, vitriol, interior. Visita, interior, terrai, tá vendo? Até o lápide. Então você tem vitriol. Lápide. E aí você tem os 7 planetas ali, com a ideia de que se você dominar as qualidades desses planetas, aí são qualidades alquímicas simbólicas. Sim. Então, a coragem, a força de vontade, a magnanimidade, capacidade de realização. Então, você vai dominando esse tipo de coisa em você, vai se tornando melhor. E aí isso te faz, no final, vencer a Rainha Má, por exemplo, que é a ideia de um filme desse. Na história, a Rainha Má é a religião.
que transforma... Ela tenta envenenar a alquimia, então falar que os alquimistas são demoníacos, são malvados. A maçã tem alguma... E a maçã, a maçã era pecado original? Não. Tem a ver com o pecado original, mas tem a ver com tirar a alquimia do público. Então a magia foi tirada pela religião, mas ela ficou escondida e os 7 anões estão preservando ela. E o príncipe, na verdade, é o leitor. Ah, é? O príncipe é o leitor e ele vai lá e encontra a Branca de Neve e dá um beijo nela, que ele desperta ela. E aí você, através da alquimia, você vive felizes para sempre. Que é o próprio processo que depois eles vão pegar no Harry Potter, que é a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é do vitriol. Ah, é? Vitriol. O Harry Potter tem infinitos contos ocultistas. Bastante. Tanto que É mesmo? em 2001 os pastores eles caíam de pau no Harry Potter. Até falavam, né? Do nome também. Mas a gente chega depois no Harry Potter. Vai Né? chegar no Harry Potter. Quando a gente pega esses contos de fada que foram virando filmes depois com o tempo, todos eles seguem uma estrutura meio alquímica. Tipo a Bela Adormecida, João e Maria. Todos esses que a Disney acabou transformando de alguma forma. Esses contos eles têm uma história bem legal. Eles são muito antigos. A gente tem registros, por exemplo, que o conto da Bela e a Fera, ele tem registros antes do registro escrito. Então a gente tá falando de 5 mil, 6 mil antes da... De geração em geração ela... Exato, e aí foi virando, até que em determinados momentos isso foi sendo escrito. Então a gente pega La Fontaine, a gente pega os irmãos Grimm, esses caras começaram a escrever isso, mas escrever já com viés da época deles, do tempo deles, já moralizando aquilo a ver com o tempo deles. Mas quando a gente pega as histórias mais antigas, a Branca de Neve, por exemplo, numa história original, ela engasga com a maçã. Ah, é? Ela morre engasgada com a maçã. Morre, né? Ela tem uma morte... Ela não é envenenada. Não, ela não é envenenada. Ela é engasgada. Ela é engasgada. Como se... É quase como se fosse uma metáfora, né? Essa ideia que o Marcelo trouxe de que a rainha má é a religião. É como... na Bíblia, a gente não sabe qual é o fruto que Adão e Eva comeram. Mas se popularizou a ideia de que é uma maçã. É um fruto só. É um fruto. Mas depois vem a ideia de que foi uma maçã. Então a maçã acabou ganhando. Quando vem nessa história da bruxa entregar a maçã, é como se fosse assim, olha, o conhecimento que Adão e Eva comeram, ele envenena, ele engasga, ele vai te matar, ele é ruim, então não coma a maçã. É quase como uma moralidade, olha, não acesse isso para você não passar por isso. E tanto é que aí tem várias versões de como o príncipe acorda a Branca de Neve. Algumas que a gente não pode falar antes das 10 da noite. Sério? Sério. Fale por metáforas aí. Ele realiza um casamento alquímico através de um ato sexual. É mesmo? E aí ela não vai e vem, ela desengasga. E ela dormindo. Ela dormindo. Você riu o quê, Hoje em dia isso não pode ser nem publicado. Vai e vem, ela desengasga. Entendeu? Não vai e vem, ela desengasga. Não vai e vem. Não, isso é literal, tá? Na fábula. Eles são contos bem eróticos e bem para adultos. Porque a ideia do sexo dentro desses contos é uma ideia de que o sexo ela tem um lado metafísico. Né? Então a ideia de que o orgasmo te tira do seu eu, te tira do seu ego, então tem capacidade de te colocar num estado alterado de consciência. E dentro de uma busca alquímica, você busca no final que o príncipe e a princesa casem. Ou seja, seu aspecto príncipe, que é o buscador, seu aspecto princesa, que é o aprendiz, os dois ainda estão ali naquela coisa, um buscando, um aprendendo, os dois estão meio que na mesma idade. Sim. Quando você casa isso dentro de você, através do casamento alquímico, e o que consuma o casamento? Não é o ato sexual, é ele que consuma. Então a ideia da consumação do casamento alquímico, e aí vai transformar o príncipe no rei e a princesa na rainha.